A leptospirose é uma doença que ela ocorre em períodos certos do ano. Geralmente coincide com períodos de chuva, momentos de alagamento, momento em que as pessoas podem ter contatos com águas paradas, lamas. Existe um risco aumentado de aquisição da leptospirose. É uma doença transmitida por uma bactéria, ela é do gênero da espiroqueta, né? E tem várias espécies que acometem tanto os humanos como os animais. E na grande parte das vezes ela tem uma evolução boa, benigna, né? Nós temos aí um percentual de 9% de mortalidade. Mas esses casos mais graves vão acontecer quem? Nos extremos da vida. Muitas crianças e os muito idosos. Essas são as pessoas de maior risco. A transmissão se faz porque a urina do rato contendo a bactéria entra em contato ou com uma mucosa ou com uma pele com um pequeno ferimento e aí entra dentro do organismo do humano ou mesmo de um animal. Normalmente, o período de incubação da leptospirose é de 1 a 2 semanas. O que a gente às vezes observa é que podem ter períodos mais curtos e às vezes está relacionado até com uma gravidade maior da doença, ou períodos mais longos, mas geralmente em 1 a 2 semanas após o contato com águas paradas, água de chuva, enchente, lama, é que pode começar os sintomas. A grande maioria dos casos pode se tornar passar como um quadro viral, só com febre, mal-estar no corpo, dor de cabeça. O sintoma mais expressivo que a gente leva em consideração de que pode ser uma leptospirose é uma mialgia intensa, isso é uma dor muscular muito intensa, principalmente nas pernas. Depois existe uma segunda fase da doença, que é a fase que a gente chama ictérica, onde a parte branca do olho fica amarelo, que a gente chama de icterícia, e a pele pode ficar amarela. Então, na grande maioria das vezes, na primeira fase, a leptospirose pode se confundir com uma outra doença que às vezes também é comum nessa época do ano, que é a dengue, a chikungunya, a zika, com a febre amarela, quer dizer, com outras doenças virais comuns nessa época do ano. Todo indivíduo com suspeita de leptospirose deve procurar uma unidade de saúde. Os casos graves vão ser internados e devem ter medidas de tomar antibiótico na veia, né, porque é uma bactéria. Às vezes vão precisar de unidade de terapia intensiva e às vezes vão precisar até de um sistema de hemodiálise, né, que é quando os rins não funcionam direito. Mas existem casos em que o paciente vai ser acompanhado a nível ambulatorial, então existe possibilidade de medicação oral para ser dada em pacientes com suspeita de leptospirose. Outra doença importante da gente ficar atento quando tem realmente enchentes são as hepatites, né? A hepatite A é uma doença transmitida pelo água e alimentos contaminados, né? Pelo um vírus que está na água, e aí as pessoas ingerem a água e alimentos, ou às vezes a pessoa pode, no momento de uma enchente, engolir água ou a contaminação dos alimentos e adquirir a hepatite. É um diagnóstico diferencial de leptospirose importante e é uma doença prevenível por vacina. Então, todas as crianças têm direito a tomar essa vacina pelo Programa Nacional de Imunização. Eu sugiro que as mães procurem os postos de vacinação e deem essa vacina de hepatite A, que é disponível para a criança. E a outra situação é quando você tem uma enchente, uma coisa, e as pessoas saem e se machucam. E aí, nesse momento, pode ter outras bactérias, podem, nesse momento, num corte, infeccionar. Temos, importantemente, o tétano, que é outra doença que é prevenível com vacina, né? E que todo mundo, todas as crianças tomam essa vacina no Programa Nacional de Vacinação com frequência, e depois de 10 em 10 anos, todo mundo deve colocar essa vacina em ordem, que é muito importante. O tétano é uma doença, hoje, que a gente vê em quem? Em adultos, porque os adultos esquecem que tem vacina para eles também, né? Mas o importante é vocês saberem isso. As vacinas salvam vidas, as vacinas são importantes, elas estão disponíveis nos postos de vacinação e nesse momento de enchente é importante estar procurando um serviço de saúde para saber uma orientação de qual vacina você tomar e qual prevenção você pode fazer.